todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria, uma grande honra poder estar cultuando com os amados irmãos nessa igreja, louvando a este Deus maravilhoso que é digno de honra, de glória e de louvor. E eu quero desde já agradecer ao pastor Samuel pela confiança, o pastor André, e nós louvamos a Deus por isso. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no profeta Oséias. Profeta Oséias, capítulo de número 14. Profeta Oséias, capítulo 14. Todos encontraram? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Vamos juntos, o verso 9. Quem é sábio que atenda a estas coisas, quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém e amém. Meus amados irmãos, há alguns dias atrás eu estive lendo um livro cujo título é De Volta para os Braços do Pai, do pastor Joel Bick. Esse livro, na verdade, é uma exposição deste capítulo, e a partir desse livro eu pude alcançar, receber várias percepções que nesta manhã, com a graça de Deus, eu gostaria de compartilhar com a igreja, à luz da própria palavra de Deus e destas percepções. O profeta Oséias foi um homem levantado por Deus 700 anos antes de Cristo. E ele foi usado por Deus para chamar Israel para voltar-se para o Senhor, conforme nós vemos claramente no versículo de número 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. É Israel, é o povo de Deus, mas está se distanciando do seu próprio Deus. O capítulo 11 de Oséias traz também um outro dado alarmante, pois afirma no versículo 7, Oséias capítulo 11, versículo de número 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Israel afastou-se do Senhor. Israel entrou num processo de desvio, de afastamento, de apostasia, de queda. O povo do Senhor, a igreja visível naquela dispensação, era a igreja do Senhor, eram os adoradores do Senhor, era o Israel do Senhor. Eles estão desviados, afastados, conforme nos diz o capítulo 14, eles estão caídos. É como um atleta que corria bem a carreira, mas de repente tropeçou. Israel é como este atleta lesionado, ferido, caído na estrada.
E o profeta Oséias foi levantado pelo próprio Deus para chamar o povo a voltar-se para o Senhor, a levantar-se. O versículo de número 1 termina dizendo assim: pelos teus pecados estás caído. Tu chegastes a essa situação de queda, de enfraquecimento, de desvio, de esfriamento, e a razão, o diagnóstico da tua situação são os teus pecados. Veja que a palavra está no plural: pelos teus pecados caístes. Portanto, a mensagem do profeta Oséias neste capítulo começa, portanto, apresentando um diagnóstico de Israel. Israel está caído. E quais são os sinais? Quais são as marcas, as evidências dessa queda? E ele diz: os teus pecados. Portanto, ele primeiro apresenta um diagnóstico. Irmãos, será que estas mesmas palavras do profeta Isaías, ditas há tanto tempo atrás, não servem também para diagnosticar a situação da igreja nesses últimos dias? Há sinais de queda no meio do Israel do Senhor. Há sinais de queda no meio do povo de Deus. Há sinais de queda, em primeiro lugar, porque temos a cada dia vivenciado um modelo de frieza na oração. Frieza na oração é evidência de queda, de apostasia. Há sinais de queda no meio do povo do Senhor, porque oramos pouco, e quando oramos, oramos sem expectativa. Temos perdido a nossa vida de oração, o altar da oração negligenciado e muitas vezes abandonado na nossa própria vida, casa e igreja. Israel, a igreja do Senhor, nestes últimos dias, evidencia sinais de queda, apostasia e esfriamento. E esse esfriamento tem se manifestado primeiramente na vida de oração. Temos perdido o anelo pela oração quebrantada, contrita, confessante, sincera. A oração cheia de expectativa num Deus que é poderoso, fiel e misericordioso. Há sinais de queda no meio do povo do Senhor, porque há frieza na oração. Como tem sido, meu irmão, minha irmã, a sua vida de oração, o altar da oração, o ardor na oração, o fervor na oração, a perseverança na oração, a constância na oração. Há sinais de queda no meio do Israel do Senhor, porque temos abandonado um viver fervoroso de oração. Passamos dias, orações formais, orações mecânicas, orações frias. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 29, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Há sinais de queda no Israel do Senhor nestes últimos dias, porque vivemos a indiferença à palavra de Deus. Indiferença à palavra de Deus. Foi por intermédio da palavra que fomos regenerados. Foi por intermédio da palavra que o Espírito Santo nos alcançou, transformou a nossa vida, mudou a nossa história. É por intermédio da palavra que somos iluminados, orientados, santificados, corrigidos, consolados. Mas há sinal de queda no meio do povo do Senhor, porque temos agido com indiferença à palavra de Deus. Abandonado a leitura, abandonado a meditação, abandonado o estudo paciente, fervoroso da santa palavra de Deus. Como Pedro no capítulo 2, no versículo 2 diz: desejai
ardentemente, como crianças, o genuíno leite espiritual. Infelizmente, meus amados irmãos, temos perdido este ardor pelo leite genuíno que nos faz crescer, e o leite genuíno que nos faz crescer de maneira saudável, forte e frutífera é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e é apta para nos corrigir, nos consolar, nos disciplinar. Há sinais de queda, há sinais de apostasia no meio do Israel do Senhor, porque temos abandonado a santa, inspirada, inerrante, autoritativa, infalível palavra de Deus. Ela não é lida nem particularmente, nem familiarmente. Muitas vezes, irmãos, falar de culto doméstico, semanal, familiar, se tornou um tema muitas vezes cafona e antiquado. E Oséias detectou esta verdade. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Achou? Isaías 4, 6. Primeira parte. O meu povo está sendo destruído. Quem está sendo destruído? O meu povo. Diga comigo. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Há sinais de destruição, de queda, de apostasia, porque nos tornamos um povo indiferente à palavra de Deus. Há sinais de frieza, de queda no meio do Israel do Senhor, porque as corrupções internas têm crescido. Crentes, pessoas que se afirmam cristãos, convertidos, mas têm vivido vida dupla, misturada com presunção e hipocrisia, vida de aparência, vida sem sinceridade, sem quebrantamento, sem a consciência de que de tudo que falamos, tudo que fazemos, tudo que vivemos, estamos fazendo diante da presença de um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Há sinais de queda no meio do Israel do Senhor, porque tem crescido corrupções internas na nossa alma. Quando se pergunta como se está, a resposta é: está tudo bem. Quando de fato não está. Há sinais de queda no meio do Israel do Senhor, porque o amor pelo mundo tem crescido no meio do povo de Deus. Oséias detectou isso no capítulo 7, no versículo 8. Ele disse: Efraim, que é uma das tribos de Israel, se mistura com os povos. Israel se misturando com os povos, com paganismo, com idolatria, com incredulidade. Meus irmãos, será que esta afirmação não é diagnosticada ainda hoje na vida da igreja e de muitos crentes? Misturado com o mundo, não manifesta a luz, a diferença. Misturado com o mundo, nas conversas, nos planos, nos ideais, nas buscas, nas vestes, na moda, na maneira que usa o dinheiro, na maneira que trata das questões políticas, na maneira como prioriza o entretenimento, o futebol. Há sinais de queda no meio do Israel do Senhor, porque o amor ao mundo tem crescido no nosso coração. Oséias 7, versículo 8, ele continua dizendo: Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado, é assado de um lado, cru do outro. Oséias 7, versículo 8, é um pão que não foi virado. É crente no domingo e o resto da semana é cru.
Deus nos quer completos, inteiros, porque Ele é o Senhor da nossa vida por completo. Mas há sinais de queda no meio do povo do Senhor nestes últimos dias, porque infelizmente o amor pelo mundo, pelo dinheiro, pelas projeções carnais, seculares, tem aumentado. Há sinais de queda entre o povo do Senhor, porque a diminuição do amor aos irmãos tem sido uma constante. A diminuição do amor que deveríamos exercer uns para com os outros tem diminuído constantemente. E isso é sinal de apostasia, de queda, de esfriamento. Porque nós servimos a um Deus que é descrito como amor. E nós fomos alcançados pelo seu amor, pela sua graça perdoadora, transformadora. Nós fomos encharcados pela graça e pelo amor. E quem foi alcançado por esta graça, por esta misericórdia, é capaz de amar, perdoar, suportar. Mas o fato, o dado, a constatação, o diagnóstico terrível é que a cada dia diminui mais no meio dos irmãos o amor, falta de perdão, de suportar uns aos outros, falta de servir com humildade, amor a Deus, amor ao próximo. Há sinais de queda entre o povo de Israel, o povo do Senhor, porque as esperanças muitas vezes estão mais centradas no homem do que em Deus. Esperanças centradas no homem. O homem muitas vezes tem se tornado o centro do culto, da igreja, dos nossos sonhos e projetos. Isso é um sinal de queda, porque o centro da nossa esperança não está em homem algum. O centro da nossa esperança está no Filho do homem, no Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor. É Ele que sustenta a igreja, é Ele que criou, é Ele que a faz crescer, é Ele que a protege, que a mantém. O centro da pregação, do culto, da nossa vida e da nossa casa é o Senhor. Mas há sinais de queda quando as nossas esperanças estão centradas no homem, ou para idolatrar ou para criticar. Por isso, e Oséias, levantado pelo Senhor, afirma: os teus pecados, porque pelos teus pecados estás caído. Mas, meus amados irmãos, profeta enviado por Deus não só traz uma palavra de diagnóstico, mas ele traz um tratamento restaurador. Porque ele não só apresenta o diagnóstico da nossa alma, da nossa casa, nem do seu próprio povo. Ele apresenta o diagnóstico para em seguida nos apontar um tratamento eficaz e suficiente. Mas é preciso primeiro ouvir o diagnóstico. Às vezes a gente vai no médico e ele traz aquele diagnóstico terrível que nós não queríamos ouvir, mas é preciso ouvir, porque sem um diagnóstico correto, não há um tratamento correto. Por isso que o Senhor apresenta um diagnóstico, às vezes duro, mas realista, e nós precisamos ser sinceros e humildes, e reconhecer que o diagnóstico é verdadeiro, sim. A frieza na oração, a indiferença ao pecado, há amor ao mundo, a frieza no amor, que não suporta, a raiz de amargura, dilacerando a nossa alma, destruindo a nossa casa, ministério. Mas aí ele vai trazer o tratamento. Deus trata o seu povo caído com misericórdia. Ele não só aponta o erro, os pecados, mas ele exerce misericórdia. Porque o desejo do Senhor é ver o seu povo de pé. Ele não quer ver o seu povo caído, lesionado, arruinado. Ele quer ver o seu povo de pé. Por isso que ele apresenta um tratamento.
Deus chama Israel a realizar 3 atitudes. Quantas atitudes, igreja? 3. Depois de apresentar o diagnóstico, ele chama o tratamento. E em primeiro lugar ele diz: Israel, para que você se levante, seja restaurado e continue correndo a carreira que te foi proposta, é preciso, em primeiro lugar, arrependimento. Volta. A versão corrigida diz: converte-te ao Senhor. Tu és Israel, tu és meu povo, tu és a minha igreja, mas constantemente tu precisas reafirmar o teu compromisso contigo, o teu desejo de estar em comunhão comigo. Volta, ó Israel. É como o filho pródigo. A linguagem de Oséias 14 se parece muito com a linguagem de Lucas capítulo 5, quando o filho pródigo vai embora e se entregou aos deleites, os prazeres da carne, mas um dia ele caiu em si. Mas ele não apenas pensou nisso, ele agiu positivamente, voltando-se para o Pai. E é o que o Senhor diz para mim e para ti nesta noite. Ele não só está apresentando o diagnóstico da tua casa, da tua alma, Ele está te chamando à volta, ao arrependimento sincero. Porque aonde há sinceridade, aonde há confissão genuína, aonde há arrependimento verdadeiro, há cura, há perdão, há restauração. Eu disciplino e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19 e 20. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. A restauração do teu exercício espiritual começa a acontecer na tua alma, na tua vida, quando o altar do quebrantamento e do arrependimento se realiza. Pois um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Por isso que no versículo 2 está escrito: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. E dizei-lhe, Oséias 14, 2: perdoa toda iniquidade. Qual é o primeiro passo que precisamos assumir para uma vida de restauração? Diga comigo: arrependimento. Pode ser mais alto? Em segundo lugar, o profeta diz, através do Espírito Santo, que Israel precisa submeter-se a um tratamento para que haja restauração. E o segundo passo é: use os meios que Deus utiliza para abençoar o seu povo. Não despreze os meios de graça. Deus estabeleceu meios, e ao usarmos estes meios, seremos abençoados, restaurados, vivificados, renovados. E o Senhor nos diz, por intermédio da sua palavra: use os meios que Ele te deu. Não despreze os meios de bênção, de graça, que estão dispostos por Deus para a tua vida. E quais são, pastor, estes meios que Deus usa? Em primeiro lugar, é a sua própria palavra. Por isso que o profeta diz: tende convosco palavras. É o que está no versículo 2. Você pode ver aí na sua Bíblia. Oséias 14, verso 2. Só a primeira frase. O que é que ele diz? Vamos juntos, bem forte. Tende convosco palavras. E eu e você temos conosco a palavra inspirada, infalível, inerrante de Deus. Use a palavra. Volte a ler, meditar e orar, e peça ao Senhor: por tua palavra me sara, por tua palavra me levanta, por tua palavra me vivifica, por tua palavra me orienta, por tua palavra me liberta. Não despreze o meio que Deus usa para promover levantamento, avivamento, cura e restauração. E este meio é a sua própria palavra. Tende convosco palavras. Por isso, o salmista no Salmo 1 disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer
Ore nesta manhã e diga: Senhor, restaura na minha alma o prazer por tua palavra. Tira a indiferença, tira o fastio que tem dilacerado a minha alma. Dá-me saúde na alma, apetite por ti, por tua palavra. E tem prazer em que, irmãos? Na lei do Senhor. E quem tem prazer na lei do Senhor, sabe o que ele faz? Ele medita nela de dia e de noite. Ele não abandona a palavra, ele não relativiza a palavra. Ele medita, não é uma leitura ligeira, apressada, mas é uma leitura contemplativa, em oração, suplicando a iluminação do Espírito, e que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra possa aplicar de forma viva no meu coração, para que eu me levante e continue correndo a carreira que me está proposta. É orando, pedindo, conforme o salmista no Salmo 119, 12, 18, desvendo os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tende convosco, completa a frase, palavras. Tende convosco palavras. Leia, medite. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, o terceiro uso que o profeta apresenta é a oração. Porque ele diz assim, olha, palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, eu posso falar, eu posso dizer a minha situação, eu posso pedir, como o próprio Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, à sua igreja: quando orares, assim farás, Pai nosso que estais nos céus. Na certeza de que através de Jesus Cristo eu tenho acesso ao trono da graça e posso estar diante do trono glorioso de Deus, não por méritos, não por obras, mas pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu sou ouvido, respondido, atendido. Restaure na sua vida o altar da oração. Não nos levantaremos, não nos ergueremos, não experimentaremos avivamento enquanto a oração e a palavra estiverem abandonados na nossa vida particular, familiar e eclesiástica. Diga a Ele, abra o coração diante dEle, confesse, suplique perdão, misericórdia, mas creia nas suas promessas. Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele é fiel para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não é na força do braço, do dinheiro, do status, é no poder do Espírito, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Mas em terceiro, os meios de graça, palavra, oração e adoração pública. Por isso que no final do versículo, ele diz assim, do verso 2: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Você pode repetir essa última expressão? Os sacrifícios dos nossos lábios. Volte a adorar a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, porque uma das dádivas mais preciosas na vida do povo de Deus é o culto público, o culto presencial. Coisas acontecem aqui e agora de maneira extraordinária que jamais serão repetidas, porque não são projeções do homem, é a ação do Espírito pela palavra. Por isso que precisamos orar: Senhor, restaura o culto presencial. E na medida que tu restaurares, que eu desfrute da bênção de estar junto com o teu povo, em obediência à tua santa convocação. Porque não é o pastor nem a igreja que convoca para o culto, é o próprio Senhor nos convocando para o ajuntamento. Ele quer se encontrar conosco, Ele quer ver o seu povo adorando, louvando. Ele quer falar, edificar, corrigir, consolar pela palavra no poder do Espírito. Não despreze o culto público. Três ações: arrependimento. Use os meios que Deus utiliza: oração, palavra e adoração pública. E o terceiro ato
E ele diz aqui no versículo 3: reafirme sua confiança em Deus. Eu estou caído, mas o meu Deus é misericordioso e poderoso para me levantar. A igreja do Senhor está vivendo um tempo de queda, apostasia e esfriamento, mas o meu Deus é poderoso, misericordioso para nos levantar, avivar, renovar, consertar. Reafirme a sua confiança no caráter de Deus, nos atributos de Deus. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, santo, santo, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, gracioso, bondoso, Deus que intervém. Eis que está escrito no versículo 3: a Síria já não vos salvará. A Síria, ou seja, a força do homem. Não iremos montados em cavalos, aquilo que a gente possui, os bens, o dinheiro, o material. O cavalo aqui era sinônimo de exército. Ele está dizendo, não é a força do nosso braço, das nossas armas que nos salva. E não mais diremos a obra das nossas mãos. Não é o exército, a força militar, bélica, financeira, nem os acordos que fazemos com os vizinhos, nem a política. Ele diz, nem a obra de nossas mãos. Mas olha o que ele responde, dizendo: quem nos salvará? Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcança misericórdia. A nossa salvação está no Deus misericordioso, que não nos tratou segundo os nossos merecimentos. Ele não nos trata como rebeldes, caídos, incapazes. Ele nos trata como filhos. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Saia daqui nesta manhã, em nome de Jesus, reafirmando a sua dependência, a sua confiança, a sua esperança no Deus misericordioso, poderoso e fiel. Então, irmãos, o tratamento apresentado por Oséias se divide em duas partes. Primeiro, ele chama Israel a agir, a tomar atitudes, porque Deus é soberano, todo-poderoso, mas nós também somos responsáveis em agirmos em conformidade com a palavra. Portanto, a primeira parte do tratamento é chamar Israel, o povo do Senhor, à ação, ao arrependimento, à leitura bíblica, à oração, à adoração, à confiança em Deus. Mas a segunda parte desse tratamento é o Senhor mesmo mostrando o que Ele vai fazer. Ou seja, Ele não só fica assistindo a gente fazer, porque na verdade, até aquilo que a gente faz de bom é dádiva de Deus. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Portanto, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É Deus nos capacitando a orar, a quebrantar o coração, a confiarmos nele de todo o coração. Então, em primeiro lugar, Ele nos chama a atitude, a ação. Mas em segundo lugar, terminando o capítulo, do verso 4 ao verso 8, ele diz o que vai fazer a Israel. Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que faz, por misericórdia. Israel não merece, está caído por causa dos seus pecados e de sua rebelião, mas Ele diz, eu vou fazer por misericórdia. E essa é a esperança do crente. Ele vai fazer por misericórdia. Ele vai fazer na minha vida, na minha casa, na tua vida e na tua casa, na igreja Ebenezer, nessa igreja Ele é capaz de fazer. Por quem Ele é misericordioso. E para que Israel, irmãos, entenda o que Deus vai fazer, Ele vai se utilizar de 3 metáforas. Deus é muito bom, porque até a linguagem dele é simples, tão simples, para que você entenda o recado do Senhor. Ele vai usar metáforas para entendermos o que Ele vai fazer, o que Ele fez no passado e continua fazendo na vida dos que creem. Ele usa 3 metáforas. A primeira metáfora que o Senhor usa é a metáfora do médico. No versículo de número 4, veja comigo: curarei a sua infidelidade.
Ele se apresenta como Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele se apresenta como o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Tu estás espiritualmente caído, lesionado, mas eu vou agir sobre a tua vida como um médico que te cura, que te santifica, que te purifica. Ele é o médico que nos cura, e Ele nos cura nos adotando, nos ligando a Cristo. Por isso que Ele fala: eu de mim mesmo os amarei. Não é Ele, não é a gente amando Ele primeiramente, mas é Ele soberanamente, misericordiosamente, graciosamente, tomando a iniciativa para nos amar. E amando, nos perdoa, nos acolhe, nos liga a Cristo Jesus. E unidos a Cristo Jesus, nós somos purificados, santificados, renovados, corrigidos e sarados. Nós temos um médico que cura. Ele cura nos justificando, Ele cura nos santificando, Ele cura nos adotando, Ele cura nos regenerando. É isso que Ele diz. Verso 4. A última frase. O que é que diz? Porque a minha ira se apartou deles. Você pode repetir? Porque a minha ira se apartou dele. Isso aponta para Cristo. Porque só há uma maneira de a ira de Deus se apartar de mim, de você, é através da propiciação providenciada por Deus na cruz do Calvário. A ira seria em cima de nossas cabeças, porque estávamos em rebelião, em rebeldia, em pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas em vez dele despejar esse cálice de ira sobre o seu povo, ele derramou sobre o seu próprio filho. Jesus mesmo disse: Pai, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Era o cálice da ira de Deus. E o Filho de Deus, nosso substituto, nosso representante, tomou o cálice até a última gota. Ele tomou o cálice de maldição, cálice de substituição da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos tomar o cálice da graça do Novo Testamento, da reconciliação, do amor, do perdão, da justificação. Jesus orou citando o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para que eu e você pudéssemos ser recebidos e acolhidos pela graça. Ele nos cura nos amando. Ele nos cura nos justificando através do sangue derramado na cruz do Calvário. Ele nos cura continuando trabalhando em nós pelo Espírito, pela palavra, nos santificando. Glorifique a este Deus que se torna médico da tua alma, para perdoar os teus pecados, transformar a tua vida, mudar a tua história, te levantar e dizer: corre a carreira que te está preparada, pois eu te saro, eu te restauro, eu te regenero. Mas a segunda metáfora que o profeta utiliza, meus amados irmãos, é a metáfora do orvalho. De um versículo para o outro, ele vai mudando de analogia, para que entendamos de maneira profunda o que Ele é capaz de fazer por misericórdia. Ele é capaz de curar, mas Ele é também capaz de nos fazer florescer, de nos fazer frutificar, de nos avivar. Por isso que Ele diz no versículo 5: serei para Israel como orvalho. Veja que ele não diz: eu vou mandar o orvalho. Ele diz: eu mesmo serei o orvalho. Eu vou estabelecer uma aproximação profunda com o meu povo. Eu vou ser como um orvalho em terra seca. Eu vou chegar, e onde estiver a sequidão, a morte, eu vou trazer vida, florescimento, frutificação. Por misericórdia, o orvalho é enviado. E o orvalho, meus irmãos, é uma figura do próprio Espírito Santo sendo enviado para nos renovar. Como já foi dito pelo pastor André, o Espírito Santo no dia do Pentecostes já foi enviado e ele habita na igreja do Senhor. Mas ele continua trabalhando, renovando, avivando, iluminando a nossa mente, aplicando a palavra no nosso coração, trazendo consolo, alegria, fortalecimento.
serei para Israel como orvalho. E porque Israel tem um orvalho, e porque Israel tem agora uma água santa, ele vai o que, igreja? Florescer como lírio, e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Ele vai florescer, ele vai alcançar o propósito para o qual eu estabeleci. Veja o verso 6, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como a da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. E o segredo não é a nossa capacidade, é a presença do orvalho, nos fazendo florescer. E até a fragrância muda, porque outrora era cheiro de morte para a morte, mas agora, por causa da presença do orvalho, o Espírito Santo, a palavra do Senhor que nos lava, nos purifica. O cheiro é de vida, é de santidade, é de temor ao Senhor, é de adoração, é de desejo de cultuar ao nome do Senhor, é cheiro de vida para a vida, porque o orvalho foi dado. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão e serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Orvalho no Velho Testamento era sempre sinal de bênção, e Líbano é sempre sinal de bênção. Ele vai abençoar. Por isso que Isaías, concordando com as palavras de Oséias, em Isaías 32:15 afirma: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Ele transforma deserto em pomar, e pomar ele transforma em árvores frutíferas e frondosas para a glória de Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o nosso Pai que está nos céus, o nosso médico que nos cura, o nosso orvalho que nos faz florescer, renovar, frutificar por misericórdia. Por isso que João, no capítulo 1, no versículo 36, ele vai afirmar: eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João disse: olha, eu batizo com água física, mas um virá que ele batiza não com água materialmente falando, mas ele batiza com o Espírito. E no momento da regeneração nós fomos batizados, mas há mais trabalhar do Espírito em nós, há renovo, há avivamento, porque a obra de Deus é infinitamente mais na vida dos que buscam, dos que creem. Por isso que ele disse no último dia da festa, em João capítulo 7, versículo 35, Jesus se levantou e disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que Deus pode fazer por intermédio do Espírito é abundante. Não é um copo d'água, não é uma lata d'água, é rios de águas vivas. Vida de Deus em nós, nos fortalecendo, nos consertando, nos renovando, porque Ele é o orvalho que a igreja precisa. Clame, peça, creia. Mas a última, o pastor Samuel disse que eu pregasse até ficar rouco. Mas eu sou obediente. Mas eu estou tentando terminar aqui, irmãos. Mas em terceiro lugar, a primeira metáfora é o médico que cura. A segunda metáfora é o orvalho que traz vida e florescimento. O terceiro é a árvore. Olha como ele diz. Oséias 14, versículo 8. Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Eles se comparam a um cipreste verde, uma árvore verdosa. Israel, irmãos, em Isaías 5, versos de 1 em diante, Israel foi comparado a uma árvore. Israel deveria produzir frutos bons. Lá em Isaías 5, mas diz que Israel produziu uvas bravas, frutos inúteis. Não alcançou o seu alvo, a sua meta, a sua responsabilidade como igreja do Senhor. Mas agora o Senhor afirma através da boca do profeta: eu mesmo serei a árvore, e por mim tu darás fruto. Não é por ti mesmo,
E isso aponta lá para João capítulo 15, quando o Senhor pregando o sermão disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem estiver enxertado em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É em comunhão com Ele, é unido a Ele, é buscando a Ele, é confiando nele, que nós nos levantamos, frutificamos e alcançaremos a meta, o propósito, cumpriremos a missão para a glória de Deus. O Senhor é tudo, o médico que cura, o orvalho soberano e a árvore que frutifica. Cristo é tudo. Pastor Joel Bick, ele trouxe uma frase que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele disse assim: Ele é o Deus perfeito e o homem perfeito. Ele é o Filho e, como tal, dá acesso ao Pai e nos possibilita receber o Espírito. Ele é o sumo sacerdote e sacrifício. Ele tornou-se nossa maldição e agora é nossa bênção. Ele é o profeta e a palavra. Ele é o rei e o servo. Ele é o mediador e a essência da aliança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o marido que protege e sustenta. Ele é o pão que comemos para viver. Ele é o pastor, a porta do aprisco e aquele que deu a sua vida como Cordeiro de Deus. Ele é a nossa sabedoria, justiça, santificação, redenção. Nós confiamos nele, nós o amamos e temos esperança em sua volta gloriosa. Ele é o nosso tesouro, grande alegria e recompensa. Cristo é tudo. O que você precisa de um médico para te curar, santificar, perdoar os teus pecados? Eis, pela palavra, o médico se apresenta a ti. Do que você precisa nesta manhã, você que está caído, desviado, frio, você precisa de orvalho vivificador que te faz florescer. Ele é o orvalho capaz de mudar a tua vida, consertar a tua história e te fazer dar frutos. O que você precisa de uma árvore para ser enxertado? Ei, Jesus Cristo, a videira verdadeira. Por isso, Oséias termina dizendo assim, olha, verso 9: quem é sábio, que atente a estas coisas. Seja sábio, atente para estas palavras. Não são palavras minhas, são palavras daquele que é orvalho, árvore e médico. Não haja como um tolo, haja como um sábio e prudente. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Saia daqui como alguém que foi justificado. Saia daqui não como um ímpio caído e continuará se arrastando, não. Adoecido, mancando, não. E pela palavra, pelo Espírito, saia daqui levantado, disposto a andar num caminho de retidão, de santidade, de comunhão, da palavra, da oração, para a glória de Deus, em Cristo Jesus.